Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de vermos um novo dia. Hoje, 4 de julho de 2025. Inicialmente, a gente quer celebrar aqui a vida, né? Celebrar um momento especial na vida do meu irmão Francenildo Castro Rodrigues, também chamado de Senildo, ou até mesmo Cessé, Caniço. São tantos os nomes que esse nobre, até mesmo de Charmosinho, ele era chamado quando nós estávamos na escola. Esse nobre amigo e irmão celebra hoje. É um dia de festa, é um dia de alegria, um dia de renovo, de vida, mas é um dia também de celebrar porque a sua mãe, nós fizemos um devocional aqui, acho que foi no dia 2, um devocional sobre a sua saúde, estava ali hospitalizado, em um estado muito grave, mas segundo ele, a sua mãe já deu uma grande melhora, saiu daquilo que é chamado de ala vermelha para ala amarela. É claro que isso tudo é uma interferência, ou seja, uma ação do próprio Senhor. E a gente, no nosso devocional, a gente clamava ao Senhor ali para que ela pudesse, vamos dizer assim, ainda não sei agora, né, Pai? Que ela pudesse ter o seu testemunho vivo em relação ao nosso Cristo Jesus e principalmente que ela pudesse se aceitar com sua própria vontade e a sua boca confessasse que o Senhor, Cristo Jesus, é o Senhor da vida dela. Né? Então a gente vive essa expectativa, espera que se confirme isso e vamos agradecendo então por esses dois, agradecendo pela vida, pelo aniversário do meu irmão e pela recuperação da sua mãe, maravilhosamente. E o nosso devocional hoje vai pelo Salmos 30, né? 30 e a gente vai pegar o versículo 9 e vai trabalhar, que vai ter até um pouco a ver com o momento da mãe do meu irmão Senildo, né? Nesse versículo 9 diz assim: que proveito ao meu sangue quando dê sua cova, porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. O salmista aqui, ele vai trazer um salmo de exaltação, de louvor, um salmo, mais uma vez, de ação de graça, né? Dando gratidão, porque há uma ação do Senhor sobre a vida dele. E é uma ação do Senhor sobre a vida dele, ele coloca aqui para quem possa agora que está lendo, está cantando, né? Que tem a capacidade de cantar, ou de declamar essa poesia, ou esse cântico essa canção feita pelo salmista Davi, ele traz isso porque ele tem razão para celebrar. A gente estava falando no início sobre minha tia Dona Nonata, né? A gente está com um pouquinho de dificuldade de falar, porque a gente está com uma contenção aqui nos dentes, então faz uma sonorização meio diferente. Então a gente estava falando sobre Dona Nonata, sobre a sua recuperação, sobre a evolução da sua recuperação, que traz alegria para o coração do seu filho, que hoje celebra. Então celebra tanto o seu nascimento quanto a recuperação da sua mãe. É um presente duplo do Senhor. Mas todo presente duplo do Senhor, todo presente tem, na verdade, um propósito. E o salmista, ele nos estimula a pensar sobre esse propósito. Porque, na verdade, a situação do salmista, ele diz assim, lá no versículo 2, Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Sarar tem a ver com cura. A cura pode ser tanto uma dor física, quanto uma dor, uma doença, por exemplo, da nossa tia, da nossa amada Dona Nata. Nós estamos falando sobre cura de dor. Até o devocional do nosso irmão, que falamos sobre a mãe também do nosso irmão Lívio, né, que teve a perda do seu pai e que tem o seu irmão tomado pelo vício, isso aqui tem a ver com isso, com sarar. E o salmista, ele diz assim, ó, meu Deus, eu clamei a ti e tu me saraste. Ou seja, ele clama e ele recebe um socorro. E ele recebe um socorro. E é bom porque ele está trazendo, então, que na verdade ele está próximo do caminho da morte, muito provavelmente ele estava num caminho literalmente descendo a sepultura, então ele já não tinha esperança, e a gente consegue ver isso, porque no versículo 3, o salmista fala que o Senhor, diz assim, Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo, ou seja, seus olhos não fechassem. E ele traz uma relação como alguém que literalmente está encontrando a salvação. Nós, como cristãos hoje, nós entendemos ou buscamos, quando falar de salvar, a gente está falando muito mais da nossa relação espiritual com o nosso Senhor do que a própria nossa vida física. A gente hoje tem uma compreensão da possibilidade, ou da possibilidade real, do cristão ele fechar os olhos aqui. Mas esse fechar dos olhos, para ele, não representa, na verdade, um abandono da ação do nosso Senhor sobre a vida dele. Não, pelo contrário. Ele, muito provavelmente, na menção dele, no entendimento dele, ele cumpre a sua função aqui, ele cumpre o propósito do Senhor, ou talvez dentro de teologias muito específicas, que ele possa ter sido levado, porque esse próprio cristão pudesse vir a ser ou estar sendo um testemunho, vamos dizer assim, equivocado, é alguém que efetivamente é filho de Deus, se encontra, vamos dizer assim, a sua confiança estabelecida, a sua fé em Deus, mas não está conseguindo se santificar. Efetivamente, ele não está conseguindo viver a santidade de Deus. E então o Senhor pode levá-lo nesse sentido. Mas o cristão entende que hoje a morte pode representar para ele uma possibilidade real dele retornar à casa de seu pai. E isso pode não causar mais para ele tanto sofrimento. Mas ainda assim, todos nós brigamos pela nossa sobrevivência, brigamos por estarmos aqui. Aí o salmista diz assim, Senhor, é importante isso, porque se o meu sangue for derramado, ou seja, se a minha vida for ceifada,
eu não tenho proveito nenhum para ti, não tenho proveito para testemunhar, eu não conseguirei louvar, eu não conseguirei te adorar, eu não conseguirei te servir, eu não conseguirei, ou seja, desenvolver um trabalho que possa, vamos dizer assim, glorificar o teu nome aqui. Então, o salmista ele traz sobre isso. E ele reconhece claramente, porque ele diz assim, no versículo 10, fazendo uma referência a quando ele faz essa pergunta, mas ele faz uma referência que é o clamor dele. Porque, na verdade, esses salmos, ele já começa recebendo a bênção, ele já começa fazendo a exaltação, né? E lá pelo meio, pelo final dos salmos, ele traz, por exemplo, condições, aquilo que ele pensou, aquilo que ele vivia no sentido. Então, quando ele colocava assim, Senhor, não tem proveito nenhum a minha morte. Aí ele diz no 10, ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, ser o meu auxílio. E, de fato, o Senhor vem sendo o seu auxílio, como nós vimos no versículo 2, e logo no começo desses salmos, é mais uma certeza desse auxílio, por quê? Porque ele já começa o salmo exaltando o Senhor, ele já começa glorificando, ele já começa louvando, ele já começa adorando, ele já começa reconhecendo que o socorro veio, porque ele diz assim, ele diz assim no versículo 1, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Por que ele foi exaltado? Ele foi exaltado porque o Senhor o socorreu, o Senhor o curou, o Senhor o livrou do laço da morte. Mas é importante a gente frisar que hoje, como cristão, e o próprio Davi aqui, na verdade, ele estava pronto para receber do Senhor, vamos dizer assim, a resposta que o Senhor quisesse lhe dar. Mas ainda assim a gente está sempre clamando por vida, porque a gente tendo vida, a gente entende que a gente já pode trabalhar muito mais na obra de Deus. E isso eu falo em relação à dona Nonata, que está vivendo o seu momento de recuperação, ao irmão do irmão Lívio, né, vamos dizer assim, que precisa ser libertado do vício, ao cuidado do Senhor em relação à sua mãe, que tem várias, vamos dizer assim, várias dificuldades, agora entre elas o Alzheimer, ou seja, muitas outras coisas que vêm acontecendo e muitas outras pessoas que são tomadas pela angústia, pelo sofrimento e que se vê, às vezes, à beira da morte, até abandonadas, porque, por vezes, até elas próprias não clamam diretamente ao Senhor, elas estão buscando nos homens, na sua essência, a cura, que é importante, mas isso é muito mais importante, muito mais saudável, e o resultado é muito mais, vamos dizer assim, muito mais possível, maravilhoso para a nossa vida, porque vem como resposta de Deus, é quando a gente busca por meio da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa submissão aos pés de Jesus Cristo, tá bom? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que o seu amor, o seu infinito amor, que a sua graça, que a sua soberania possa se fazer sempre presente nas nossas vidas e das nossas famílias. Que Deus, meu irmão, cuide de cada um de nós.